bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi receber o diagnóstico da Alice. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal e já deixa seu comentário aqui o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. Bem, a Alice, ela teve o diagnóstico dela em setembro de 2022. Mas eu vou voltar um pouquinho ali para setembro de 2019, que foi quando a Alice teve uma invaginação intestinal. Essa invaginação fez com que ela ficasse internada alguns dias na UTI, ela teve que passar por algumas cirurgias de emergência, ela usou bolsa de ileostomia. Então, quando ela teve a alta do hospital, que ela fez a reversão, a gente sempre teve um cuidado muito grande quando se tratava dela reclamar daquela dorzinha de barriga, quando ela apresentava diarreia, vômito, que é normal para uma criança, né, de 8 anos de idade, que era a idade dela na época. Só que quando acontecia isso, a gente sempre corria para o hospital com ela, sempre. Podia ser uma virose, mas a gente corria com ela para o hospital para fazer o exame de imagem. Então, sempre que a gente chegava lá e ela já tinha tido esse quadro de invaginação, os médicos já solicitavam o exame de imagem. O que acontece? Em setembro de 2022, a Alice ela começou a ter sangue nas fezes. Ela não tinha diarreia, ela não tinha dor abdominal, ela não tinha febre, mas ela começou a apresentar sangue nas fezes. A gente monitorou, deu uma olhada, né? Eu verifiquei para ver se ela não estava com algum machucadinho, alguma coisa assim, né? Mas como a olho nu não tinha nada, a gente ficou monitorando. Ela teve uma outra ida ao banheiro, daí já tinha o muco, né, misturado com sangue ali, e a luzinha do alerta piscou e a gente foi pro hospital. Chegando lá, o médico examinou ela, e realmente foi constatado que ela não tinha nada de dor abdominal, ela não estava com febre. E o que ele fez? Ele pediu para ela fazer uma tomografia. O exame de imagem deu perfeito, não deu nada de alteração. Porém, por precaução, ele pediu para ela já iniciar o metronidazol, pediu para fazer alguns exames de fezes e pediu para entrar em contato com a pediatra dela. Isso tudo foi numa segunda-feira, à noite. Na terça-feira pela manhã, eu liguei no consultório da pediatra dela, conversei com a pediatra, ela pediu para levar daí no consultório à tarde. Cheguei lá, ela examinou, pediu para realmente fazer os exames de fezes, pediu para continuar com o metronidazol e pediu também para mim marcar uma consulta urgente com o gastropediatra. Até ela me encaminhou 2 contatos de 2 gastro. Na época, um estava de férias e o outro gastro que tinha disponível só tinha vaga para outubro, né? É uma coisa que a gente não podia esperar. Então eu tava tentando gastro que conseguisse atender ela por conta da idade dela, que ela tava com 11 anos, então não é qualquer gastro que atende, tem que ser um gastro pediátrico. Nesse caso, a gente já saiu do consultório, eu já fui direto no laboratório, já peguei os potinhos para fazer das amostras. Já levei no mesmo dia à noite no laboratório a primeira amostra de fezes dela. No outro dia era feriado, que era o dia 7 de setembro. Aí a gente acabou não levando no laboratório porque eu, né, falha, não fui pesquisar. Eu achei que o laboratório era fechado, no fim não era aberto. Aí o que acontece? No dia 8, eu fui levar a segunda amostra de fezes dela e nesse percurso de sair de casa e ir no laboratório que ela tava comigo, ela começou a dizer que tava doendo a barriga dela. Aí a gente se assustou. Entrei em contato com a pediatra disse assim, não, então tu já encaminha ela pro pronto atendimento, explica a situação dela, pede para ver se eles conseguem estar chamando às vezes um gastro para já fazer uma colonoscopia de urgência nela. Na época, né, tipo, ok, a gente não sabia nada do que estava se passando, do que poderia ser, então vamos, né, segue o fluxo. Chegamos no pronto atendimento, o médico de plantão ali da pediatria atendeu ela, pediu para fazer um ultrassom. Fizemos um ultrassom, a gente daí já foi com o coração na mão, porque daí eu não sabia o que poderia ser, porque a parte do sangue, para mim, era uma novidade.
E nesse período ela já começou com diarreia, né? No dia 8 ela já tava com diarreia. Voltando pro consultório, o médico falou que o ultrassom dela não tinha dado nenhuma alteração. Tinha aparecido alguns nódulos, alguma coisa assim, mas também não sou médica para entender o que significa isso. Pode ser que já tenha sido alguma coisa relacionada à questão da retocolite, mas eles não tiveram um diagnóstico, né, nessa parte. Então ele falou pra gente assim, tava eu e a Alice no consultório e ele perguntou se a gente não queria internar ela para fazer mais exames no hospital, deixar a gente mais tranquilo, para realmente descobrir o que era aquilo ali. Se poderia ser só uma virose, o que poderia ser. Eu lembro que na hora que ele falou isso, assim, a Alice, ela pulou da cadeira e falou, eu quero que me interne, porque eu preciso saber o que eu tenho. Então, quando ela falou aquilo ali, o médico já, então tá, vamos preparar, daí já levaram ela pro quarto pra fazer o acesso, tudo, né, no caso uma salinha ali, até liberar o quarto pra gente poder ir pro quarto da internação. Eu lembro que, acho que já fazia uns 2 dias que ela estava internada, era umas 11 horas da noite, eu entrei no aplicativo do laboratório. Disse, vou ver se aparece alguma coisa, porque ela já tinha feito outros exames, só porque também não tinha saído o resultado enquanto ela estava internada. Eu abri o aplicativo do laboratório e tinha saído o resultado da primeira amostra de fezes dela. E no primeiro resultado da amostra de fezes dela, tinha dado que ela tinha ameba. Na hora, assim, a gente fica sem chão, né? Tipo, meu Deus, ameba pode estar causando tudo isso, tudo. Aí falei com a enfermeira de plantão, ela passou pro médico, daí colocaram ela em isolamento, e nisso ela começou a apresentar um quadro de diarreia mais grave, né? Tava indo com uma incidência muito grande no banheiro, teve dias dela ir 20 vezes no banheiro. Então ela já tava ficando bem debilitada, ela tava ficando fraca, ela começou a apresentar anemia, porque ela tava perdendo muito sangue, e nada de ter um diagnóstico, porque eles começaram a medicação para ameba só porque ela não tava tendo uma melhora. Aí eu, como sou metida, entrei de novo no site do laboratório para ver se tinha saído a segunda amostra de fezes dela. E saiu. E na segunda amostra de fezes dela deu que ela tinha salmonela. Aí o desespero bate, né? Eu digo, meu Deus, ameba, salmonela, como? Né? A gente fica se perguntando por quê. Me senti uma mãe horrível, achando que a culpa era minha, né? Várias situações. Os médicos, as enfermeiras daí vieram, falei com eles, me tranquilizaram, falaram que eu não tinha culpa e tal. E começaram também com a medicação para salmonela. Mas não apresentava melhora. Ela continuava com aquele estado grave dela, né? Os dias foram se passando, já estava 10 dias internada e nenhuma melhora. Nisso, veio os gastropediátricos que faziam plantão no hospital, tava fazendo acompanhamento, tava ali, só que eles não queriam fazer uma colonoscopia de urgência nela por conta do quadro que ela tava. E a probabilidade de acontecer uma perfuração intestinal, alguma coisa desse tipo, era muito grande, porque o sangue significava que o intestino dela estava machucado. Então, era onde que eles estavam com esse receio de fazer. Porém, como ela não teve uma melhora, eles esperaram sair o resultado dos exames que ela tinha feito. E quando saiu o resultado dos exames que ela tinha feito, deu que ela não tinha mais salmonela, não deu que ela tinha ameba, não deu nada disso nos exames que ela fez internada no hospital. Porém, ela fez um exame da calprotectina, que é um exame que mede o nível da inflamação intestinal. E estava muito alto. Muito, muito alto. Na época, assim, eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo depois, assim, que tava numa média de 20 mil. Então, assim, tava muito alto. O normal ali, eu acho que é até 50. O dela tava em 20 mil. E tava muito alterado. Aí, com isso, os médicos conversaram e decidiram fazer a colonoscopia de urgência nela. E assim foi feito. No dia do exame da colonoscopia dela, só terminou o exame, o médico que fez, ele já veio conversar conosco e já falou. Ele disse assim, olha, pelo exame de imagem dela,
ela tem ou retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Então, tem que esperar sair o resultado da biópsia para ter certeza, mas ela tá em um estado fulminante, ela está em um estado agudo. O intestino dela, por dentro, assim, no exame de imagem, ele não tinha nada vermelhinho. O intestino dela era todo branco, né, de inflamação. O intestino grosso dela, por inteiro, ele tava todo branco. Ele não tinha nenhuma parte vermelha. Então, assim, ela tava num estado bem grave. Depois disso, a gente teve que esperar o resultado da biópsia para ter a certeza do problema dela. Porém, do dia da colonoscopia até sair o resultado da biópsia, que levou acho que médio em 7 dias, a gente já tinha iniciado a mesalazina e o corticoide. E ela começou a apresentar uma melhora. Tivemos que entrar com fórmulas, porque ela tinha perdido bastante peso, né? A anemia dela, que daí começou a preocupar bastante, porque ela estava com uma anemia bem grave, né? Eles já estavam até cogitando fazer transfusão de sangue, porque ela estava com uma anemia bem grave mesmo. O ferro dela estava muito baixo. A gente, como mãe, como pai, quando recebe um diagnóstico assim, é assustador. Pra gente que nunca tinha ouvido falar nessa doença, foi desesperador. A gente ficou assim, sem chão. Não sabia o que poderia ter acontecido, o que fez com que ela desenvolvesse essa doença, mas a gente pesquisou bastante depois. Os médicos dela, os profissionais que acompanham ela até hoje, são médicos excelentes, então eles deram sempre muito suporte para nós, tirando todas as nossas dúvidas. A gente pesquisou bastante, a gente foi atrás e a gente viu que dá para levar uma vida normal, tendo o acompanhamento correto, né, fazendo o tratamento correto, observando os sinais. Então, assim, a gente continua. Cada dia é um dia de aprendizado, é uma situação diferente pra gente, porque a gente sempre tem aquela insegurança, a gente sempre tem aquele medo, mas vida que segue, a gente tá um dia após o outro. O tratamento dela, o primeiro falhou, a gente teve que mudar o tratamento dela, como eu já falei no vídeo anterior, a gente tá na fase de transição de tratamento dela. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem eu vou estar trazendo para vocês como foi depois do diagnóstico. E não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar a sua curtida nesse vídeo, que é muito importante pra gente. E deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam também de verem aqui, né, de entenderem, ou alguma curiosidade que às vezes vocês tenham, a gente não tenha falado ainda, né? Deixa o seu comentário aqui pra gente e até semana que vem.